Amém. Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Eu não ia ministrar, mas eu lembrei, não ia partir o pão, mas me saltou um versículo, 2 versículos, na verdade, bastante conhecido nosso, e eu quero ler com os irmãos. Na verdade, eu não tinha percebido que é uma saudação do apóstolo Paulo, mas ele traz princípios tão preciosos que nos falam exatamente do que estamos fazendo aqui nesta manhã. E antes de lermos, irmãos, eu não sei, às vezes, o que é que sobe à sua mente quando você se reúne aqui para partir o pão. E eu estava ali sentado pensando, essa reunião, irmãos, ela não é sobre nós. O que fazemos aqui, preparamos o local, alguém fez esse pão, alguém comprou esse vinho, o suco de uva, mas nós não nos reunimos aqui para nós mesmos. Antes mesmo que você nascesse, antes que seus pais nascessem, Deus, um dia, Ele decidiu um plano. Ele decidiu fazer algo. E o fato de estarmos aqui hoje, nessa manhã, é porque Deus um dia pensou. Bendito seja o nome do Senhor. E porque isso aconteceu, nós estamos aqui nessa manhã. E Paulo, de alguma forma, ele fala isso aos Gálatas na sua saudação. Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, Paulo, os irmãos pegaram? Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus. Nós não teríamos como ter paz se a graça de Deus não se manifestasse a nós, não é verdade? Não é paz e graça, é graça e paz. Porque Deus manifestou a sua graça, nós podemos ter paz. Ele diz, graça e paz da parte de... Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E era esse versículo que eu queria chamar a atenção dos irmãos, o versículo 4. O qual ele está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ninguém obrigou o nosso Senhor Jesus. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Não apenas isso, ele fez isso para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Você ouviu isso? O nosso Senhor Jesus, Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Não apenas isso. Isso foi segundo a vontade de nosso Deus. Um dia, irmãos, na eternidade, o Pai, a Trindade Santa se reuniu para nos desarraigar deste mundo perverso. Um dia eles se reuniram e Ele nos viu, irmãos. Nós nem existíamos ainda, mas o Senhor nos viu. E o Senhor falou, nós vamos fazer um plano para desarraigar, para tirar desse mundo perverso todos os nossos filhos. E o Senhor, com o seu Pai,
nessa reunião celestial, o Filho se entregou pelos nossos pecados. E tem um outro para também em Gálatas, que está no capítulo 4, versículo 4. Paulo diz assim: vindo, porém, o Pai se reuniu na eternidade passada e o tempo chegou. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para, de novo, resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Porque no plano perfeito de Deus, na plenitude dos tempos, Ele enviou seu Filho também para nos resgatar da maldição da lei. E Ele também nos enviou o Espírito. Eu estava tentando lembrar um hino, não sei se você vai lembrar. Nós nunca mais cantamos ele aqui, inclusive, que ele fala desse plano perfeito. Eu não estava tentando lembrar, de fato, não consegui lembrar, irmãos. Talvez não seja, né, para nós cantarmos. Mas ele fala do plano do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Inclusive nós aprendemos, né? Deus planejou, o Filho cumpriu e o Espírito Santo aplicou. Né? Então, quando nós nos reunimos nessa manhã, houve um trabalho da Trindade Santa. Se nós podemos, nessa manhã, nos reunirmos para partir o pão, é porque o Espírito Santo abriu nossos olhos. Ele nos convenceu da condição em que nós vivíamos. Então, quando nós nos reunimos diante da mesa do Senhor, nós temos que ter isso muito acertado nos nossos corações. Estamos aqui por causa dele. Estamos aqui porque Deus um dia decidiu nos amar. E o seu Filho decidiu se entregar por nós. E o Espírito Santo nos convenceu de tudo isso, da nossa condição em que nós vivíamos. Então, irmãos, ao Senhor toda a glória. Nós nos reunimos para Ele, para que Ele tenha a primazia, para que o seu nome seja exaltado. E bendito seja o Senhor pelo pão e pelo cálice, né, que traz essa mensagem tão linda e tão preciosa do grande amor de Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz. Foi feito um plano perfeito para nos resgatar. Nós estávamos perdidos, condenados. A humanidade só faz bobagens, de forma que só fazia nos afastar de Deus. Mas Ele não desistiu de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui porque Ele nos amou, e Ele nos ama e sempre vai nos amar. Por isso Ele fez um plano perfeito. Nenhum homem poderia fazer o que o Senhor fez. Ele deixou o seu trono, Ele veio, se fez um de nós, morreu para nos resgatar. Então que nessa manhã possamos estar verdadeiramente com o coração aberto, de gratidão, esquecer todos os problemas. Todo mundo tem problema, mas nos coloquemos na presença dEle, nos derramemos em adoração, gratidão, né? E nessa manhã possamos nos derramar na presença do Senhor em total agradecimento, porque Ele morreu, Ele deu o seu corpo, Ele deu o seu sangue para que tivéssemos vida, porque nós mesmos nós não tínhamos vida. Nessa manhã estamos aqui, o livro de Atos 2:42, ele fala o quê? Bem conhecido, né? Os irmãos já sabem de qual é salteado. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu queria ler também 1 Coríntios 12. O versículo 12 diz assim:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém. Então somos todos um corpo em Cristo, amém? Eu queria ler também o Evangelho de João, no capítulo 6. Verso 48, capítulo 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Sou eu não, né? Cristo. Amém? Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 53. Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come e bebe minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, meus irmãos, quando a gente se alimenta do Senhor, nele a gente sobrevive, nele a gente vive. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero deixar só uma advertência: se você tem um problema com o irmão, se você não tem liberdade, que a palavra diz lá o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, se você tiver algum problema, não parta. Se tiver alguma coisa que o impede, não parta o pão, resolva diante do Senhor e depois você vem à mesa. E aquele que ainda está aqui, que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, se os elementos passarem por vocês, ainda não participe, porque você primeiro precisa fazer aliança com o Senhor, recebendo como o Senhor e Salvador da sua vida. Tomar a maior decisão que você possa tomar na sua vida, que é se entregar ao Senhor. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, louvamos o Teu nome. Amém. Ó Senhor, rendemos adoração a Ti, gratidão. Ó Senhor, estamos aqui sem mérito, Senhor, mas estamos aqui pela Tua graça. Amém. Foi graça do Senhor que nos trouxe aqui. Amém. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos amou e continua nos amando. Amém. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Nesse momento, Senhor, apresentamos o pão em Tua presença e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendizemos a Ti, Senhor, por esta mesa posta diante de nós. Bendizemos a Ti, de fato, pelo pão e pelo cálice. Oh, Senhor, esse pão e esse cálice fala do Teu corpo e do Teu sangue. Amém. Que foi entregue ali na cruz por nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós também abençoamos este cálice. Oh, Senhor, a nova aliança que temos no Teu sangue. Amém. No qual podemos nos aproximar diante de Ti, na certeza de que somos aceitos. Bendito seja o nome do Senhor, pelo Seu plano perfeito, enviando o Seu Filho ao nosso encontro. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Amém. A Ti nesta manhã toda a honra e toda a glória. Tu és digno de ser adorado. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém.